Afinal, como estar seguro fazendo homeschooling? Caríssimos pais e mães, salve Maria! Nessa aula, nessa breve aula, eu quero dar aos senhores umas orientações práticas sobre o que fazer, como se preparar para estarem munidos de segurança, de recursos que proporcionem uma mais fácil demonstração de legalidade, de segurança da prática do homeschooling. Pretendo dar orientações práticas aos senhores pais, senhoras mães, responsáveis legais e demais seguidores interessados no assunto. Bem, em primeiro lugar, eu acho que é conveniente que os senhores conheçam a mentalidade daqueles que podem vir a fiscalizar os senhores, ou a prática do homeschooling. Qual é a mentalidade de um conselheiro tutelar? Qual é a mentalidade de um membro do Ministério Público? Ambas as autoridades são fiscais da lei. Eles se preocupam com o cumprimento efetivo de leis. Só que ambas são instituições diferentes. Todas existem nos municípios, em todos os estados do Brasil, mas se preocupam com questões diferentes. O Ministério Público ele se preocupa com o cumprimento de todas as leis, de todas as naturezas do país, desde direito ambiental até criminal, direito civil, direito constitucional, direito empresarial, enfim, todas as naturezas de lei são fiscalizadas pelos membros do que nós chamamos parquet, juridicamente, que é o Ministério Público. Agora, o Conselho Tutelar não. O Conselho Tutelar ele é voltado a fiscalizar cumprimento de lei relativa à criança e adolescente. A grande lei do âmbito é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecidíssima lei. Então, a mentalidade desses fiscalizadores, dessas autoridades a quem nós temos muito respeito, é verificar se o senhor pai, senhora mãe, não está promovendo ao seu filho alguma prática que tenha como indício algum crime. A preocupação deles é notar se os senhores estão cumprindo leis relativas à criança e adolescente e se está acontecendo alguma possibilidade de crime. Eles são autoridades, eles se preocupam conosco. Então, a partir do momento que um conselheiro tutelar aborda o senhor pai, a senhora mãe, seu responsável, a preocupação dele é notar se há indícios na sua casa, na sua vida, na sua rotina de prática de crime de abandono intelectual e se é o caso de ordenar que a senhora, a mãe, o senhor pai, proceda pela matrícula do filho, pedindo que se cumpra a norma do Estatuto do Adolescente, que fala que as crianças têm que ser matriculadas em idade escolar. Essas duas possibilidades podem se dar a partir do momento que o Conselho Tutelar faz uma visita à sua residência. E o Ministério Público? O Ministério Público já é numa etapa mais avançada. É quando o conselheiro tutelar ele nota que ali há algum indício forte, tanto da prática de crime quanto de desrespeito a algum comando, alguma lei do ECA, algum artigo importante, ele comunica ao Ministério Público que tem essa função de inquirir, tem a função de se dirigir aos pais e ordenar, pedir que esses pais procedam ao cumprimento da lei que o conselheiro notou que a família não está fazendo. Ele tem, inclusive, essa prerrogativa, esse dever de agir. Quando ele sabe de uma notícia de crime, ou de indício de crime, ou de indício de ilegalidade, ele se dirige à família extrajudicialmente, pedindo que faça alguma coisa. Pode ser o caso dele já nem notificar a família, ele já processar a família no juízo, ele pede que o juiz ordene a família que faça isso ou aquilo, ou se ele notar que há indícios de abandono intelectual, ele vai acusar a família desse crime, né? A função do Ministério Público é mais executiva, é mais incisiva. Tá bem. Como os senhores podem se preparar para evitar esses constrangimentos? Primeira das boas práticas: documentação de tudo que os senhores fazem. Em primeiro lugar, os senhores que sejam clientes do Instituto, sejam que usam nosso material ou não, os senhores têm que documentar todas as atividades que as crianças fazem, para ter facilidade na hora de demonstrar a essas autoridades que a sua criança a sua atitude não está configurando abandono intelectual. Pelo contrário, o fato típico do abandono intelectual sendo a omissão em fazer alguma coisa, a documentação vai lhe mostrar o contrário, que não há omissão. Pelo contrário, há ação, há o inverso da omissão. Então, que o filho realiza atividades
e qual período. E assim, não só um registro dessas atividades à mão, ou enfim, a aplicativos de celular ou de computador, mas a digitalização de tudo que é físico, que é feito. Então, desde livros didáticos, não o livro inteiro, mas o que é feito da criança, a capas dos livros didáticos utilizados, enfim, para que isso seja facilmente demonstrável por meios eletrônicos, dos quais se usam muito hoje em dia os conselheiros tutelares e os membros do Ministério Público e o Judiciário também. Processos hoje são digitais, né? Então a digitalização vai lhes consumir, vai lhes economizar muito tempo e vai facilitar a demonstração de tudo o que os senhores fazem. E segundo plano é estar orientados, uma vez orientados dessa mentalidade, saber demonstrar o que ele está procurando, saber redarguir aquilo que ele procura, tanto o conselheiro quanto o membro do parquê, do Ministério Público. Então, qual é, por exemplo, se a preocupação é de indício de abandono intelectual, mostre a atenção que o seu filho recebe, não só pela digitalização dos documentos, mas mostre inclusive as condições da sua residência, da residência a que aquela criança tem frequência. Mostre a qualidade de vida, a nutrição da criança, como ela é alimentada, como ela recebe instrução, qual é a rotina dessa criança. Demonstre com coisas práticas, demonstre com pertences, objetos, com, enfim, tudo que a criança tem à sua disposição para refutar eventual configuração de abandono intelectual. Então, esse tipo de atitude, tudo que é correlato, porque aqui eu poderia enumerar uma lista gigantesca com diversas atitudes. Mas eu estou passando aos senhores pais e mães um princípio baseado nessa mentalidade dos conselheiros e dos membros do Ministério Público. Quer dizer, essa mentalidade que é a preocupação em notar indícios de crime ou de cumprimento de ilegalidade, seja desacato a algum membro do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, seja eventual possibilidade de negligência na educação dos filhos. Então, uma vez sabendo isso, agora fica a cargo dos pais cada tipo de providência, porque vai haver providência que é mais conveniente a esses pais que vivem essas circunstâncias e não é para aqueles outros pais. Mas o princípio que eu quis lhe passar neste vídeo, é este. Então, quem é o agente fiscalizador, com o que ele está preocupado? A partir disso, recomendei aos senhores que procedessem a algumas providências de ordem prática que são gerais, então, providência de digitalização de tudo que é feito, de registro, mas outras são muito liberais, ficam a critério do que o pai e da mãe julgarem mais apropriado. Então essas foram algumas considerações breves, espero ter feito bem aos senhores e de novo reitero a nossa disposição de estar aqui presente sempre para dirimir eventuais dúvidas e dificuldades, para inclusive intervir em favor dos senhores. Muito obrigado por mais essa oportunidade e salve Maria!